Ele foi o primeiro papa latino-americano da história. Um jesuíta que escolheu o nome de um santo pobre. Um líder que trocou o luxo do Vaticano por um quarto simples e que preferiu os gestos às palavras. Essa é a história de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Uma trajetória marcada por fé, simplicidade, coragem e compromisso com os mais marginalizados. Hoje, o Global Doc investiga a vida, os desafios e o legado do 266º Papa da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, em Buenos Aires, Argentina. Filho de imigrantes italianos, cresceu em um lar simples e católico, onde a fé era vivida com intensidade. Desde a infância, Jorge foi influenciado pela avó paterna, Rosa, uma presença constante que lhe transmitiu valores cristãos e o incentivou a seguir o caminho da espiritualidade. Durante a adolescência, Bergoglio já demonstrava sensibilidade religiosa e vocação para liderar. Aos 15 anos, foi incumbido por seu professor de religião a preparar colegas para a primeira comunhão, um gesto que antecipava sua futura missão pastoral. Após concluir o ensino médio, formou-se como técnico em química, profissão que exerceu brevemente antes de ingressar no seminário da Companhia de Jesus, ordem conhecida por seu rigor acadêmico e compromisso com a missão evangelizadora. No processo de formação sacerdotal, estudou filosofia e teologia, e também lecionou literatura e psicologia em colégios da ordem jesuíta. Nessa fase, enfrentou um grave problema de saúde, uma infecção pulmonar que o levou à remoção parcial de um dos pulmões. Experiência que marcou profundamente sua visão sobre a fragilidade da vida. Em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote. Sua caminhada ministerial se deu em paralelo a importantes mudanças políticas e sociais na Argentina. Em 1973, tornou-se provincial dos jesuítas no país, exercendo sua liderança durante o período sombrio da ditadura militar. Demonstrando coragem e prudência, atuou para proteger pessoas perseguidas pelo regime, muitas vezes de forma silenciosa e arriscada. Já nos anos 1990, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, assumiu como arcebispo primaz da Argentina. Recusava o luxo e preferia um estilo de vida modesto. Morava em um apartamento simples, cozinhava sua própria comida e andava de ônibus. Sua atuação nas periferias urbanas, o contato direto com comunidades pobres e o combate às injustiças sociais tornaram Bergoglio uma das figuras mais respeitadas da Igreja na América Latina. A eleição inédita. A renúncia de Bento XVI, anunciada em fevereiro de 2013, causou surpresa e comoção no mundo inteiro. Era a primeira vez em quase 600 anos que um papa deixava o trono de Pedro em vida. Com isso, teve início um novo conclave que reuniria 115 cardeais para escolher o novo líder da Igreja Católica. No dia 13 de março de 2013, após 5 votações, Jorge Mário Bergoglio foi eleito com 77 votos, tornando-se o primeiro pontífice jesuíta e o primeiro da América Latina. O nome escolhido foi Francisco, uma homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de humildade, paz e cuidado com os pobres e com a criação. A escolha de um nome inédito já indicava uma mudança de rumo. Ao aparecer pela primeira vez diante da multidão na sacada da Basílica de São Pedro, o novo Papa saudou o mundo com um simples e informal boa noite. Em vez de abençoar imediatamente os fiéis, pediu primeiro que todos rezassem por ele. O gesto foi visto como um sinal de humildade e abertura, e comoveu milhões de católicos pelo mundo. O papado de Francisco começava com um sinal claro. A Igreja estava pronta para se aproximar novamente de seu povo. 2 papas, um só corpo.
A eleição de Francisco coincidiu com um marco histórico sem precedentes na era moderna da Igreja Católica. Pela primeira vez em mais de 600 anos, a Igreja passou a contar com 2 papas vivos. Após a surpreendente renúncia de Bento XVI, que se tornou Papa emérito, o Vaticano passou a abrigar de forma inédita 2 líderes espirituais com vestes brancas e residências nos domínios da Santa Fé. Essa situação inédita exigia maturidade e equilíbrio. Francisco e Bento XVI souberam conduzir esse momento com sabedoria. Francisco, com seu estilo pastoral, próximo do povo, e Bento, com sua profundidade teológica e discrição, deram exemplo de que unidade não significa uniformidade. Ambos se encontravam, trocavam impressões e compartilhavam preocupações sobre os rumos da Igreja. Esse diálogo entre tradição e renovação reforçou a estabilidade institucional da Igreja e passou a simbolizar que diferentes visões podem coexistir em harmonia, desde que guiadas pela fé e pelo serviço ao próximo. Essa convivência entre 2 pontífices foi essencial para a transição tranquila entre papados e para manter a autoridade moral e espiritual da Igreja em tempos de profundas transformações sociais. Gestos que mudaram a Igreja. Papa Francisco tornou-se um símbolo de mudança dentro e fora da Igreja Católica. Logo nos primeiros dias de seu pontificado, recusou os luxos oferecidos pelo cargo. Optou por viver na Casa Santa Marta, uma residência modesta dentro do Vaticano, em vez dos aposentos papais tradicionais. Essa escolha representava mais do que simplicidade. Era um sinal claro de que o novo Papa colocaria a proximidade com as pessoas acima do poder simbólico. Inspirado pelo espírito de São Francisco de Assis, ele conduziu seu papado com foco na misericórdia, na justiça social e na inclusão. Visitou campos de refugiados, lavou os pés de presidiários em cerimônias da Quinta-feira Santa, chorou ao lembrar dos migrantes mortos no Mediterrâneo e clamou pela paz em regiões devastadas por guerras, como o Sudão do Sul. Em um gesto sem precedentes, abriu a primeira porta santa do Jubileu da Misericórdia em Bangui, capital da República Centro-Africana, antes mesmo de fazê-lo em Roma. Sua atuação foi marcada por documentos que propunham uma nova visão pastoral. Na exortação Evangelii Gaudium, convocou a Igreja a sair de si mesma e ir ao encontro das periferias existenciais. Em Amoris Laetitia, tratou com sensibilidade as questões familiares, propondo uma abordagem mais acolhedora a casais em situações irregulares. No campo ecológico, a encíclica Laudato Si foi um marco. Nela, o Papa denunciou a destruição do meio ambiente e o impacto das mudanças climáticas sobre os mais pobres, apelando por uma ecologia integral que unisse cuidado com o planeta e com as pessoas. Já em Fratelli Tutti, Francisco reforçou a importância da fraternidade universal e da amizade social como pilares de um mundo mais justo e pacífico. Seus gestos e palavras romperam com paradigmas. Francisco foi o Papa que trocou discursos por atitudes, que preferiu abraçar doentes a receber homenagens, que colocou os pobres no centro da ação pastoral da Igreja. Para ele, a fé cristã não podia ser vivida de forma abstrata, mas deveria se traduzir em ações concretas de amor, solidariedade e compromisso com os mais vulneráveis. Com isso, conquistou o respeito de católicos e não católicos ao redor do mundo, tornando-se um líder espiritual que dialoga com o nosso tempo e inspira transformações em escala global. As lutas internas e externas. Durante seu pontificado, Papa Francisco enfrentou uma série de resistências internas, principalmente dentro da Cúria Romana, o organismo administrativo central do Vaticano. Ao promover reformas estruturais, buscou combater práticas enraizadas de clientelismo e falta de transparência que, há décadas, eram alvo de críticas.
reorganizou dicastérios, nomeou novos cardeais vindos de regiões periféricas e promoveu uma gestão mais descentralizada, alinhada com os desafios contemporâneos da Igreja. Sua proposta de maior transparência financeira foi uma das frentes mais desafiadoras. Enfrentou escândalos de má gestão e desvios nos organismos do Vaticano, criando medidas de controle, auditagem e responsabilidade fiscal. Essa ofensiva por uma igreja mais ética e confiável não agradou a setores tradicionalistas que viam em suas ações uma ameaça à estrutura de poder vigente. No plano pastoral, sua abordagem mais acolhedora a fiéis em situações irregulares, como divorciados recasados, e sua abertura ao diálogo com a comunidade LGBTQIA+, também geraram críticas. Parte da oposição interna temia que tais mudanças diluíssem a doutrina católica. Ainda assim, Francisco manteve firme sua visão de uma igreja inclusiva que acolhe antes de julgar. No cenário internacional, sua voz tornou-se um farol de moderação e esperança. Denunciou repetidamente o que chamou de Terceira Guerra Mundial em pedaços, referindo-se aos inúmeros conflitos armados espalhados pelo planeta. Assumiu uma postura crítica diante do armamentismo global, do nacionalismo agressivo e da indiferença com os migrantes. Defendeu com firmeza o acolhimento aos refugiados e condenou as políticas de fechamento de fronteiras. Ao visitar campos de refugiados e receber famílias deslocadas, reforçou a ideia de que o sofrimento humano deve sempre estar no centro das preocupações cristãs. Francisco também apelou insistentemente pelo desarmamento nuclear e pelo diálogo entre as potências. Em encontros com líderes mundiais, defendeu um multilateralismo ético, baseado na dignidade humana, nos direitos fundamentais e na justiça social. Em meio a desafios internos e turbulências globais, Papa Francisco permaneceu como uma voz corajosa em defesa da paz, da compaixão e da integridade moral da Igreja. Um Papa pelo mundo. Durante seu pontificado, Papa Francisco realizou 47 viagens internacionais, visitando todos os continentes e levando mensagens de paz, diálogo interreligioso, fraternidade e justiça social. Este foi o maior número de viagens já feito por um Papa, com visitas que marcaram povos e nações, não apenas pela solenidade de sua presença, mas pela proximidade com o sofrimento das populações locais. Sua primeira viagem oficial foi ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro. O evento reuniu milhões de jovens e foi marcado pela simplicidade do Papa, que circulou em carro aberto, acolheu crianças e visitou uma favela, onde reforçou o compromisso da Igreja com os pobres e excluídos. Entre os destinos mais emblemáticos de seu pontificado estão a República Centro-Africana, onde abriu a Porta Santa do Jubileu da Misericórdia em uma catedral na capital Bangui. Um gesto poderoso de fé em meio à guerra civil. Na Colômbia, Francisco apoiou o processo de paz após décadas de conflito armado. No Iraque, tornou-se o primeiro Papa da história a visitar o país, levando uma mensagem de reconciliação aos cristãos perseguidos e aos muçulmanos. Também esteve na Terra Santa, símbolo do diálogo entre religiões, onde orou junto a líderes judeus e muçulmanos, reforçando a importância da convivência pacífica. Suas visitas a Myanmar e Bangladesh chamaram atenção para a crise dos refugiados Rohingyas, e sua presença em Lesbos, na Grécia, ao lado de refugiados, trouxe visibilidade ao drama humanitário europeu. Cada viagem foi uma extensão de sua visão da Igreja. Uma igreja em saída, que não espera atrás de muros, mas que vai ao encontro das dores do mundo. Com palavras simples e gestos profundos, Francisco mostrou que a fé deve ser vivida no concreto da história, junto aos que sofrem. A diplomacia da esperança.
Papa Francisco foi mais do que um líder religioso. Tornou-se uma figura central na diplomacia internacional e um verdadeiro embaixador da paz em tempos de polarização e conflitos globais. Desde o início de seu pontificado, empenhou-se em promover encontros entre líderes de diferentes crenças, povos e ideologias, usando a força simbólica da Igreja para construir pontes em vez de muros. Um dos momentos mais emblemáticos dessa atuação foi a assinatura da Declaração sobre a Fraternidade Humana em Abu Dhabi, ao lado do grão-imame de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. O documento se tornou um marco no diálogo interreligioso, promovendo valores como a paz, a convivência e a rejeição ao extremismo. O Papa também liderou iniciativas conjuntas com líderes judaicos, muçulmanos, budistas e de outras denominações cristãs, reforçando sua visão de fraternidade universal. Nos conflitos do Oriente Médio, sua presença e palavras tiveram papel significativo. Foi o primeiro Papa a visitar o Iraque, onde se encontrou com líderes xiitas e sunitas, e visitou locais simbólicos como Ur, cidade natal de Abraão, figura reverenciada pelas três grandes religiões monoteístas. Essa visita, em pleno contexto de tensões e violência, simbolizou o poder do diálogo e da reconciliação. Também se posicionou sobre o conflito israelense-palestino, apelando por uma solução de dois estados e o respeito mútuo entre os povos. Durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, Francisco adotou uma postura conciliadora. Condenou veementemente a invasão, classificando a guerra como uma tragédia humanitária e um fracasso da política e da humanidade. Enviou emissários à região, promoveu orações e encontros de meditação, sempre apelando ao cessar-fogo, à abertura de corredores humanitários e à retomada do diálogo. Sem assumir lados políticos, sua missão era clara: a defesa incondicional da vida humana. Nos fóruns multilaterais, como as Nações Unidas, Francisco denunciou os efeitos destrutivos de sistemas econômicos baseados na exclusão e na cultura do descarte. Reforçou a urgência de uma economia centrada na dignidade humana, na justiça social e no cuidado com os mais vulneráveis. Com a encíclica Laudato Si, tornou-se uma das vozes mais influentes da luta ecológica. Propôs uma ecologia integral que ligasse a degradação ambiental às injustiças sociais, pedindo uma mudança radical no modo de vida moderno. Em Fratelli Tutti, reforçou a ideia de fraternidade como solução global para conflitos, intolerâncias e desigualdades. Francisco não se limitou a discursos. Visitou campos de refugiados, defendeu os direitos dos povos indígenas e se colocou como defensor ativo dos migrantes, dos esquecidos e dos marginalizados. Sua liderança espiritual ultrapassou fronteiras religiosas, tornando-o uma figura de autoridade moral reconhecida mundialmente. Nos últimos meses de sua vida, Papa Francisco enfrentou uma intensa batalha contra problemas respiratórios crônicos. Desde jovem, quando perdeu parte de um pulmão, convivia com limitações físicas que, com o tempo, foram se agravando. Em fevereiro de 2025, foi internado com um quadro grave de pneumonia. A notícia causou preocupação imediata em todo o mundo, não apenas pela idade avançada do pontífice, mas por tudo o que ele representava para a Igreja e para a humanidade. Mesmo diante da fragilidade de sua saúde, Francisco manteve firme seu compromisso com a fé e com o povo. Insistiu em participar das solenidades da Semana Santa, uma das celebrações mais significativas do calendário litúrgico cristão. Surpreendendo a todos, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro no domingo de Páscoa. Vestido de branco, com traços visivelmente enfraquecidos, levantou a mão para abençoar os fiéis e declarou: "Mesmo quando o corpo está frágil, a fé pode ser forte. Que a paz de Cristo renasça entre nós." A multidão emocionada respondeu com orações e aplausos. Na manhã seguinte, em 21 de abril de 2025, o Vaticano anunciou oficialmente sua morte.
O mundo reagiu com comoção. Líderes religiosos, chefes de Estado, comunidades indígenas, migrantes, refugiados e milhões de fiéis expressaram luto e gratidão. Francisco havia se tornado mais do que o sucessor de Pedro. Ele era um símbolo de esperança em tempos incertos. Fiel aos valores que sempre pregou, o Papa já havia deixado instruções claras sobre como gostaria de ser lembrado. Pediu um funeral simples, sem pompas nem homenagens grandiosas. Rejeitou estátuas, monumentos ou procissões luxuosas. Quero que o povo se lembre das minhas palavras, não das estátuas, disse certa vez. Expressou o desejo de ser sepultado em um túmulo discreto, com um sinal de coerência com a simplicidade de sua vida e com os pobres a quem sempre serviu. Durante a celebração fúnebre, transmitida para o mundo inteiro, ecoaram mensagens de paz, justiça e misericórdia. Seu testamento espiritual foi lido por um colaborador próximo. Entre lágrimas, o texto dizia: Não deixemos que o medo vença o amor. Construamos pontes, não muros. Que Deus abençoe os que sofrem, os que lutam pela paz e os que acreditam em um mundo mais fraterno. Francisco se despediu como viveu, com coragem, humildade e uma profunda confiança em Deus. Deixou um legado que transcende fronteiras e que continua a inspirar líderes e povos de todas as crenças. Em sua partida, confirmou aquilo que sempre ensinou: a grandeza da fé se manifesta no serviço ao próximo. Papa Francisco será lembrado como o líder que aproximou a Igreja dos mais necessitados, que preparou a paz em tempos de guerra e que viveu o Evangelho com autenticidade. Sua simplicidade, coragem e humanidade transformaram não apenas a forma de exercer o papado, mas também a forma como o mundo enxerga a fé, o diálogo e a compaixão. Durante mais de uma década de pontificado, ele mostrou que é possível liderar com humildade, ouvir com o coração e agir com firmeza. Em um tempo de grandes incertezas e polarizações, Francisco foi uma bússola ética e espiritual para milhões. Seu exemplo tocou fiéis e não fiéis, políticos e pobres, jovens e idosos, cristãos e seguidores de outras religiões. Ao caminhar entre os excluídos, ao dialogar com os diferentes, ao denunciar a indiferença e o egoísmo, ele encarnou a essência do cristianismo: amar ao próximo e defender a vida em todas as suas formas. Francisco não buscou glórias, buscou servir. E assim, o pastor do fim do mundo tornou-se uma voz universal, uma referência de esperança, um farol em tempos de escuridão. Obrigado por acompanhar esta história conosco. Se este documentário tocou você de alguma forma, considere deixar seu comentário e compartilhar com quem também acredita em um mundo mais justo e fraterno. No Global Doc, seguimos contando as histórias que ajudam a entender o presente e a preservar os legados do nosso tempo.